Olá, irmãos, irmãs, boa tarde, boa noite, bom dia, na paz de Cristo, Rei da Glória. Eu espero que todos estejam bem, todos deste grupo estejam animados, desejosos, de estudar a palavra de Deus. E nós continuamos aí, nós estamos no quarto dia da criação. E hoje nós vamos continuar, vamos ver se a gente consegue terminar o quarto dia, E nós já vimos mas o que foi que Deus criou no quarto dia, não é isso? Eu espero que vocês estejam animados para continuar estudando, Gênesis. É um livro que ele tem muitos detalhes, especialmente assim no que diz respeito à criação, e até o apogeu da criação, que é a criação do homem e depois da mulher. E são detalhes assim muito importantes, e eu não posso deixar de lembrar a vocês que quando Moisés escreveu isso tudo, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, o objetivo dele era ensinar para os israelitas tudo contrário ao que eles tinham aprendido em 14 anos de escravidão. Toda a teoria de evolução que existia naquela época, entre os sumérios, entre os egípcios, entre os macedônios, entre os cananeus, que era a terra que eles iriam entrar para habitar, e toda aquela teoria e aquele estudo, aquela compreensão, Moisés aqui tenta ensinar para o povo de Israel, para que eles saibam quem é realmente o Criador, não só da terra, das águas, do firmamento, do sol, da lua, das estrelas, dos planetas, do cosmos em geral, mas principalmente com relação à criação do homem. O homem não é fruto de uma evolução, que veio lá do ancestral, do Homo sapiens, que foi se transformando, ou que veio do macaco, que andava de quatro, pulando de galho em galho, mas ele foi ficando ereto até tomar essa forma, que é a forma do homem hoje. Então Moisés precisava ensinar ao povo de Israel que realmente o homem já veio pronto, da forma que o homem é, e já era aqui na época de Moisés, ele assim é desde a criação. Decorar, que é só eu começar falando, não estava assim, com esse pigarro, com essa tosse. Começar a estudar, começa, Mas é isso, nada é fácil, Então, aqui no quarto dia, o que a gente viu? O que Deus criou? Criou isso que nós conhecemos como o sol, a lua e as estrelas. Em resumo, Deus criou o cosmos, A ciência chama de cosmos. Tudo isso que a gente olha para cima e vê, e ainda o que a gente não vê, O que Moisés queria mostrar é que aqui nessa criação no quarto dia, o foco aqui é que Deus é o autor de toda essa realidade maravilhosa que nós vemos e a que nós não vemos, mas que os cientistas dizem com firmeza de que existe, Muito mais planetas, muito mais estrelas do que os nossos olhos alcançam. A única coisa que é um só é o sol e a lua. Esse é um só que Deus criou. Então, aqui na criação do quarto dia, é importante a gente notar que quando Moisés fala que o sol governa o dia e a lua governa a noite, é no sentido de marcar quando começa um e quando começa o outro, quando começa a noite e quando começa o dia. A alternância do dia e da noite, da luz e das trevas. Por isso é que Moisés detalha,
dizendo que o sol é para governar o dia e a lua para governar a noite. Na semana passada eu procurei deixar isso muito claro para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido e aprendido que o Sol e a Lua não têm qualquer influência no destino dos homens e nem as estrelas. Eu falo isso e Moisés enfatiza aqui, porque assim como hoje nos nossos dias as pessoas querem, através de signos, né, achar que o Sol, que a Lua, que as estrelas podem determinar o que vai acontecer no dia deles, dessa forma também os egípcios acreditavam. Era como eles criam lá no Egito e como os cananeus, que o povo de Israel, os israelitas iam encontrar agora, logo que atravessassem o Jordão, acreditavam. Eles acreditavam que as estrelas determinavam o futuro. E incrível, né? Até hoje nós temos gente que pensa assim, né? Tem quem acredita que as estrelas vão determinar o seu futuro dependendo do dia que você nasceu, seu signo, e ainda tem crente, me desculpa, meus irmãos, mas não é crente não, tá? Que consulta horóscopo. Tem gente que não sai de casa sem consultar o horóscopo, ao invés de consultar a Bíblia, a palavra de Deus, e nesse sentido eu não tenho nada contra a caixinha de promessa, e nem tenho nada contra abrir a Bíblia e colocar o dedo e ler. Eu não tenho nada contra, eu prefiro os que fazem isso do que os que consultam o horóscopo, não é isso? Mas tem gente crente, se diz crente, que até consulta o horóscopo para saber como é que vai ser o meu dia hoje, né? Mas a realidade é que Deus, pela sua palavra, Deus, traz à existência esse cosmo maravilhoso para orientar, para fazer a divisão do dia e da noite, para regular as coisas. E Moisés fala aqui que Deus tinha 3 objetivos, e foi aí que eu parei na semana passada, 3 objetivos quando criou os luzeiros. Eu acho que eu já falei, mas eu quero repetir. Primeiro objetivo, separar e assim governar o dia e a noite. Primeiro. Segundo objetivo, iluminar a terra de dia e de noite. Terceiro objetivo, servir de sinais para marcar as estações, para marcar os dias e para marcar os anos. Foi esse o objetivo que Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. Isso aqui é a base que mais adiante Moisés vai ter, né, para ensinar ao povo de Israel, quando ele vai dizer ao povo de Israel que Deus mandou que eles guardassem um determinado dia na semana, que guardassem a festa da lua nova, que guardassem as outras festas, né, do tabernáculo, da colheita, por exemplo, de acordo com o calendário. Aí, mais para frente, Moisés já tem um calendário com datas, criado esse calendário de acordo com o Sol, com a Lua, com as estrelas, não é isso? E mais para frente nós vamos estar vendo isso em Levíticos e Deuteronômio, as festas que Deus vai criar e vai querer que eles comemorem, que eles celebrem. E como é que eles vão saber das datas certas para essa comemoração? Através do calendário que se baseou no Sol, na Lua e nas estrelas que Deus criou. Então, ao fazer essas luzes e ao ordenar o tempo, a sequência de dias e anos e estações, Deus estava também preparando o homem mais adiante para o calendário litúrgico da nação de Israel. Litúrgico é de celebração, né? De culto. Então Deus já estava ali, Deus criou, e agora Moisés
coloca que é a criação de Deus, e mais para frente, se nós entrarmos em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, nós vamos ver que Deus preparou o homem, de acordo com esta criação do quarto dia, para o calendário litúrgico da nação de Israel, onde eles tinham de guardar determinados dias exatamente para lembrar a origem de todas essas coisas e o poder de Deus sobre as estações e sobre o tempo, especificamente. Então tudo ele fez e tudo aconteceu exatamente como ele diz, porque ele fala e não tem questionamento mesmo. Quando Deus fala, Deus falou e está falado, né? Aqui tá um frio, gente. Eu tô gelada, eu encosto na mesa, quase que eu espirro, né? De friagem que tá aqui. Não sei como é que tá aí na casa de vocês, mas aqui tá muito frio. Aqui em cima, aqui onde é o meu escritório, né? E aqui onde é a minha casa, a casa da Odisa lá embaixo é mais quentinha. Aqui é muito frio. Mas vocês estão vendo que eu tô até agasalhada aqui, porque o negócio tá feio. Mas continuando. Então Deus, depois que ele cria, né, os luminares celestiais no quarto dia, ele avalia e viu que tudo que tinha feito era bom. Bom porque foi criado segundo o seu propósito. Bom porque Deus está preparando o universo para a chegada do homem. Bom porque tem a sua finalidade cumprida. Deus criou com o objetivo, eu já falei, volto a repetir, Deus não é aleatório. Deus não acorda e fala assim, vou fazer isso. Não, Deus tem planos e projetos já determinados. Então Deus não pode mudar um projeto dele? Ele pode, né? Ele pode. A nosso pedido, né? Nós podemos orar e pedir. Nós temos base bíblica para falar isso? Temos. Quantas vezes Moisés orou e falou assim, não faça isso, não faça assim com o teu povo, e Deus não fez, não é isso? Então, Deus pode mudar sim, atendendo as nossas orações, mas em princípio ele tem planos e propósitos já determinados para que todas as coisas aconteçam. Então, quando ele cria o sol, a lua, as estrelas, o cosmos, os planetas, e ele vê que tudo é bom porque está de acordo com aquilo que ele planejou, de acordo com a finalidade que ele queria para cada uma dessas coisas, né? E é aí que Moisés termina o quarto dia dizendo, houve tarde e manhã o quarto dia. Eu estava lendo um outro comentário bíblico aqui, e ele difere um pouco, porque é interessante que em todo término de dia de criação, Moisés fala isso, né? Houve tarde de manhã o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia, houve tarde de manhã o terceiro dia, agora houve tarde de manhã o quarto dia, e depois o quinto e o sexto também ele vai falar isso, né? Mas o livro ali, ele diz que isso não significa que o dia começava na parte da tarde. O que acontecia é que tinha a tarde, tinha a manhã, né? E a outra manhã que viesse, manhã e tarde, já terminava um dia. Meio confuso da gente entender como é que era isso. Mas como a gente também não sabe explicar por que é tarde e manhã, e não manhã e tarde, né? Porque na nossa contagem, o dia começa quando amanhece, não é isso? Porque nós dividimos o dia de outra forma. O dia nosso é dividido de manhã, tarde, noite, madrugada, né? É assim que a gente divide. Quando está de madrugada, na realidade, começou um novo dia, né? Em termos de dia do calendário, ele começa à meia-noite e 1. Meia-noite e 1 já virou o dia. Mas para nós entendemos que quando clareia é que começou um novo dia. Então, esse negócio é meio confuso mesmo, né? Mas Moisés então termina aqui dizendo que houve tarde e manhã o quarto dia, e Deus olhou e achou bom tudo que ele tinha feito.
Eu, eu fico me policiando aqui, porque eu não quero antecipar nada. Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, houve tarde e manhã, segundo dia, e com relação a esses dias, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar uma dúvida aqui, que agora que me surgiu, quando Deus fez a luz, ele viu que a luz era boa, ele gostou da luz e falou que a luz era boa, tá? Quando ele fez o firmamento, a separação embaixo das águas e tal, Deus chamou o firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Parou aí. Deus não falou nada se estava bom ou se estava ruim, né? Mas foi ele que criou, estava bom. Aí ele diz, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, assim aconteceu, assim. Aí, aqui no versículo 10, do segundo dia, Deus viu que isso era bom. Ele criou o firmamento, tá? Fez a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento, e ele chamou o firmamento céu. Aí fala, houve tarde e manhã o segundo dia. Agora, quando ele vai juntar as águas debaixo do céu para que apareça a porção seca, aí ele viu que isso era bom. Interessante, né? Continuando. Nesse mesmo dia, Deus chamou a porção seca terra, ajuntamento, tal. Já é aqui o terceiro dia, porque quando ele fala assim, olha só, a gente tem que separar. Quando ele fala, houve tarde e manhã, o segundo dia, acabou aquele dia de criação. Então, no segundo dia, ele só criou o firmamento e fez separação das águas de baixo e de cima do firmamento. Acabou. O terceiro dia é que foi o ajuntamento das águas, a água debaixo dos céus num só lugar para que aparecesse a porção seca, e ele chamou a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e aí é que ele diz que foi bom. Então ele já está no terceiro dia. Continuando a criação do terceiro dia, ele mandou que a terra produzisse relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas e tudo mais. E ele repete, e Deus viu que isso era bom. Aí houve tarde e manhã o terceiro dia. 2 vezes no segundo dia, Deus viu que era bom. Primeiro, quando ele separou a água da terra para que ela aparecesse. Ele falou, muito bom essa separação que eu fiz. Depois, quando ele manda a terra produzir as ervas do campo, ele também falou que aquilo era bom. Só que essas 2 coisas aconteceram no terceiro dia. Quando ele vem para o quarto dia, que haja luzeiros no firmamento, eu estou lendo Gênesis 1 a partir do versículo 14, ele diz que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Aí Deus fez os 2 grandes luzeiros, eu quero bater nisso aqui para passar uma informação para vocês. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Só falou isso. Fez um luzeiro maior e um luzeiro menor, presta atenção nisso. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Então é a terceira vez em que Deus fala que o que ele criou foi bom. Foi bom. Quando ele falou haja luz, ele não falou que foi bom. Quando ele falou que as águas se separassem no firmamento, água de baixo e água de cima, ele também não disse que era bom. Mas quando ele separou a água para que aparecesse a terra, ele falou, é bom, gostou. Quando ele criou no mesmo dia
criou não, determinou que a terra produzisse, né, as ervas, a relva e as árvores frutíferas, ele também disse que era bom, foi a segunda vez. Agora, quando ele cria os luminares, ele fala pela terceira vez no quarto dia que isso era bom. E ele fecha o dia dizendo: houve tarde e manhã, o quarto dia. Muito interessante isso. Eu só quis bater nessa questão do bom, bom e bom 3 vezes, e depois nós vamos ver mais vezes Deus falando bom, porque vai ter um momento em que ele vai falar mais do que isso. Mas deixa eu chegar lá. Então, a coisa interessante que tem aqui nesse quarto dia é que não foi Deus, presta atenção, não foi Deus que deu nome ao luzeiro maior, e não foi Deus que deu nome ao luzeiro menor. Qual é o luzeiro maior? O sol. Qual é o luzeiro menor? A lua. Não foi Deus que deu esse nome de sol e lua. Perceberam isso? Perceberam? Diferente do que aconteceu nos outros 3 dias da criação anteriores, Deus aqui ele não dá nome aos luzeiros, ele simplesmente chama o luzeiro maior para governar o dia, então eu sei que é o sol, e o luzeiro menor para governar a noite, então eu sei que é a lua, e diz que ele fez as estrelas, separado então, sol, lua e estrela, mas ele não deu nome. É muito interessante, porque nos dias anteriores ele deu nome às coisas que ele criou, mas aqui ele não nomeia. Ele não dá nome. Talvez, é uma especulação dos autores, dos teólogos, dos estudiosos, talvez a razão seja porque o Sol e a Lua, eles eram as principais divindades adoradas no Egito. O Egito olhava para o Sol, eu não sei se ele dava esse nome de Sol, dava sim, era o deus Ra. Deus Ra, né? Ra não, não é Ra. Deus Ra. O Sol era o Deus Ra, mas eu não sei se ele dava o nome de Sol. Ele chamava de Deus Ra. E a Lua era a deusa Tote. Eles adoravam a Lua como deusa Tote. Talvez por isso Deus não quis dar nome ao Sol e à Lua, né? Talvez seja por isso que Moisés não menciona que Deus tenha nomeado esses 2 luminares como se Deus estivesse querendo dizer assim, são só criaturas. São só criaturas, coisas que eu criei. Criaturas no sentido de coisas criadas. Porque quando a gente fala em criatura, a gente fala em pessoas, né? Mas aqui são criaturas no sentido de coisas que eu criei. E ele não dá nome. Lá no Egito, Moisés deve ter falado isso para o povo, não escreveu. Vocês adoravam coisas que Deus nem nomeou. Não foi Deus que deu nome. Deus não deu nome só para mostrar que esses elementos que vocês chamam de Deus Ra e de deusa Tote são seres criados por ele. Ele só criou e ponto final. As estrelas, elas eram vistas pelos povos pagãos como aquilo que determinava o destino. Nós, né, já até falamos aqui. Hoje seria horóscopo, consultar as estrelas, astrologia, muito popular, né, entre nós brasileiros. Por quê? Porque nós somos muito místicos. É como se Deus dissesse assim: as estrelas não controlam a vida de vocês. Eu criei pela minha palavra para marcar as estações. E a Bíblia deixa isso muito claro aqui. Eles foram criados para marcar o dia, a noite, as estações, os anos, para guiar o tempo. Para isso que Deus criou, para orientar o tempo. Não tem influência nenhuma para orientar a nossa vida. E Moisés falava isso para o povo, dizendo, não vai orientar a vida de vocês, porque nos 400 anos de escravidão, eles aprenderam que orientaria a vida deles, né, quando eles estavam lá no Egito.
Uma segunda observação aqui é que, do ponto de vista bíblico, a Terra, ela é o centro do universo. A Terra é o centro do universo. Deus criou a Terra e só depois ele criou o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, os cometas, bilhões de planetas e estrelas para iluminarem o firmamento. Só para pintar o firmamento, para deixar nessa coisa linda que a gente olha e vê, né? Agora, teologicamente falando, a Terra é o centro do universo. É lógico que cientificamente não, porque nossa Terra, na realidade, ela não é o centro do universo, cientificamente falando. Presta atenção nisso. Teologicamente é, porque a Bíblia fala que Deus criou a Terra. A Terra era sem forma e vazia. Mas cientificamente, a Terra é um nada nessa imensidão de planetas, no cosmos, diante do Sol que é enorme. A Terra é uma coisinha insignificante, é um planetinha pequenininho que gira em torno de uma estrela gigantesca que é o Sol. Então, a Terra, ela é, cientificamente falando, apenas um grão de areia comparado com muitas estrelas e estrelas muito maiores do que a Terra, que estão também numa distância que a gente nem imagina. Nem imagina a distância que esses planetas, né, que essas coisas que foram criadas, bilhões de planetas, estrelas e etc., foram criados. Estão muito, muito distantes de nós. Muito distante de nós. Então, olhando a perspectiva da Terra, Deus criou todas as estrelas, todo o vasto cosmos, para quê? Para embelezar o dia e a noite para o homem, que é a coroa da sua criação. Gente, pensa aqui comigo. Pensa no que eu acabei de falar e a ciência prova isso. Deus criou os céus e a terra, né? É o que a Bíblia ensina e que Moisés está falando. Quando ele cria e coloca as coisas no firmamento, ele coloca muitas outras coisas. Ele cria o sol enorme. Em comparação com a terra, o sol é gigantesco, a lua também. Planetas são enormes, muito maior do que a terra. Mas a terra ele criou para o homem. A terra ele criou para o homem. Não há biblicamente habitantes em nenhum outro planeta. Não há habitantes em nenhum outro planeta. Há esse negócio de disco voador, né? Que abduziu, que levou para não sei aonde. Biblicamente isso não existe. Deus criou um mundinho, vamos chamar assim, ó o tamanhozinho, deste tamanhozinho, diante de um sol enorme, né? Que se eu fechar fica pequeno, então, de um sol enorme, Deus criou um planetinha pequeno, mas muito significativo, muito poderoso, porque aqui ele botou o homem. Para quê? Para o louvor da sua glória. Efésios 1:4. Lê lá. Maravilhoso isso, né? Maravilhoso. E criou o sol e a lua e as estrelas por causa desse homem. Por causa desse homem. Para marcar a noite, o dia, para marcar as estações, para marcar os anos, que lá para frente ele, Deus, iria determinar quais dias, né? Quais noites, quais as estações em que eles deveriam oferecer para ele, Deus, as suas festas, demonstrar o seu louvor e a sua alegria. Isso é muito poderoso, tá?
Então, se nós olharmos da perspectiva da Terra, Deus criou todas as estrelas, todo o vasto cosmo, para embelezar o dia e a noite com uma só finalidade: embelezar para o homem, que é a coroa da sua criação. Obviamente estou falando de homem e mulher, né? Então, é assim que a gente tem de ver a criação, essas coisas todas que Deus criou até agora e que vai continuar criando, que nós vamos estar vendo mais para frente, né? Então, toda vez que a gente olhar para a vastidão, para a imensidão do universo que Deus criou, sabe o que a gente deveria dizer? A gente deveria dizer assim: que maravilha do poder de Deus, que variedade, que poder extraordinário, que sabedoria que Deus tem. Fez tudo isso só para trazer a noite e fazer com que a minha noite fosse estrelada. Olha, para fazer um dia ensolarado, para eu poder, né, me refestelar numa piscina, numa praia. Não é isso? Não é isso aí? Só para que eu pudesse namorar a luz da lua. Né? É para isso. Que coisa maravilhosa, né? Deus criou isso para nós, para o nosso deleite, para o nosso prazer e para marcar o tempo. Por que havia uma necessidade de marcar o tempo? Porque dentro do tempo, Deus iria mostrar as coisas que iriam acontecer. Até o final do tempo. Já está tudo determinado, tudo que vai acontecer. Mas Deus cria isso tudo para eu curtir a natureza diante de um sol bonito. Deus fez tudo isso pensando em nós, pensando no ser que ele ainda não criou, mas já estava desenhado, já estava na cabeça de Deus. E Deus cria isso tudo só para este homem, né, que ele vai criar, e essa mulher, e a partir deles dois, uma vasta multidão de pessoas. Vamos parar aqui hoje. Semana que vem a gente vai entrar no 5º dia da criação. Vamos chegando, devagar e sempre. Estamos indo devagar, mas estamos chegando, tá? O 4º dia foi isso aí. Eu espero que vocês tenham compreendido a maravilha da criação de Deus. Como que um Deus tão soberano, tão maravilhoso, tão cheio de graça e de sabedoria, fez isso tudo pensando na criatura humana que ele ainda vai criar. Nós vamos, né, dentro do nosso estudo, já está criado, mas dentro do nosso estudo ainda não. O homem não foi criado ainda, né? Ele vai criar no 6º dia. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja inundando o seu coração, trazendo assim essa plenitude da magnificência, da majestade de Deus. E pensar que Deus pensou em nós, mas é muito antes de nós nascermos. Muito antes. Quando Deus criou isso tudo, não foi para Adão e Eva. Foi para Adão e Eva, e os filhos de Adão e Eva, e os netos de Adão e Eva, os bisnetos, trisnetos, até chegar em nós hoje, e chegar na nova geração que ainda pode vir se Jesus não voltar antes. Que Deus nos abençoe. Amém? Fiquem com Deus.